Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado, linha CPVC Ultraterm Crona, desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico. A linha CPVC Ultraterm Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende às principais normas brasileiras. Nova linha CPVC Ultraterm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show! Edição de número 16, ou episódio 16, como diz o professor Augusto de Franco. Democratiza está no ar. Agora são 9h02. Você nos acompanha ao vivo pelos canais de vídeo da Rede 98, 198, 698, na Claro TV. Tem o 29.1, que é TV aberta em Belo Horizonte, o 22 em Sete Lagoas. Os nossos aplicativos, Google Play App Store. Tem a nossa página no nosso site, que é o 98live.com.br. No YouTube 98 Live, onde você pode, como diz lá no interior, dar um like a gente aí, dá um like pra gente. Nos like aí, por favor, e se inscreva no canal para nos seguir. Você pode participar pelo WhatsApp, claro, 31 99316 9898. E no Democratize de hoje, a segunda parte da democracia e das cidades. Começamos, faríamos a segunda parte, mas veio o episódio do sábado com o ataque terrorista do Hamas em Israel. Abordamos no último programa essa questão, mas voltamos agora ao tema democracia e cidades. Professor Augusto de Franco, pronto, listo para esse episódio? Paulo? Tudo bem? Claro. Vamos ver, esse 16º episódio é alguma coisa que a gente tinha que falar no 14º e não deu tempo. Né? Nós ficamos lamentando aqui porque não tinha tempo de concluir. O que tem a ver a democracia com a cidade? Não é? E quais são as experiências que nós hoje já temos de nascimento de experiências democráticas em cidades que se organizaram de uma determinada maneira? Tanto Vossa Excelência, que fez a citação a Jane Jacobs, com o livro que nós vamos sortear hoje no final, quanto o professor Gabriel Azevedo, que me recomendou e que me cedeu o livro, que eu não trouxe, me esqueci, e eu gosto de assumir os meus erros publicamente, para depois não ficar sendo acusado deles. Então, o livro será entregue ao sorteado de hoje, o Vida e Morte das Grandes Cidades, mas nós vamos falar mais uma vez desse mesmo tema. O livro é maravilhoso, tá? Muito obrigado pela indicação. O livro é maravilhoso. Gostou? Eu, inclusive, vou comprá-lo agora, porque eu quero ler mais vezes com mais calma. Diga lá. Eu fui na livraria e tinha apenas... Boa noite a todo mundo, prazer estar aqui mais uma vez. Fui na livraria, tinha apenas um. E eu já tinha comprado os outros de outra leva para dar de presente, mas pedi para chegarem mais alguns exemplares. Aí passa lá que você pega um próximo. Mas Vida e Morte nas Grandes Cidades Americanas é um clássico da Jane Jacobs e que vale a pena ser conhecido por todo mundo. É um dos livros que a gente vai presentear hoje para o nosso ouvinte, telespectador. E eu acho importante a gente aproveitar a oportunidade, Paulo, para pedir desculpas pelo último programa, em que, pelo que eu entendi, houve um conjunto de falhas técnicas que não permitiu que a nossa audiência acompanhasse na íntegra, é isso? Só um pedaço dele que foi suprimido, mas depois voltou ao normal e depois foi recuperado. E já está no ar. Está no ar, então, sem problema algum, as pessoas podem vê-lo. Bota aí a imagem do livro, porque eu não o trouxe, mas está aí esse livro que nós vamos sortear. Você leu quanto dele? Você leu tudo? Eu li tudo. Eu tive uma imersão nos... Igual o professor Rissalo de Alas. E o que você mais gostou? Eu acho que o conceito central de que
você não consegue transformar cidades, lugares... Primeiro porque o conceito da Jane Jacobs ele é aplicado para cidades médias e grandes. E ela mesma fala isso claramente no livro. Ela mesma deixa isso bem claro. Porque ela tem uma paixão pelos grandes aglomerados urbanos. Isso é muito interessante. Aquele conceito de que é quase que um nascimento natural da vocação de cada espaço da cidade. E aí ele se confunde mesmo com o processo democrático, porque essa participação quase que natural, quase que orgânica do crescimento das cidades, ela não pode prescindir da participação de cada cidadão. E isso eu achei interessantíssimo, mas ela faz de uma maneira em que você, no começo eu tive até uma resistência, porque me parecia assim, é uma grande utopia. Você sabia que ela foi uma das inspiradoras do Happy Hour? Não sabia. Porque ela ficava pensando assim, o sujeito sai do trabalho, um espaço privado, e vai para casa, outro espaço privado. Então, ele não para num espaço público onde ele possa encontrar outras pessoas, onde possa encontrar o outro imprevisível, né? Porque o segredo de tudo são esses laços fracos que você forma no trânsito urbano, não com outro programado, não é? Mas com aquele outro que pode aparecer de repente, que você nunca viu e que você pode estabelecer uma relação. E ela descobriu que são esses laços que acabam vivificando as cidades. É interessante e no começo, quando eu comecei a ler o livro... Daí o negócio do Happy Hour. O conceito do Happy Hour. Porque o que é o Happy Hour? Você para e não vai direto para casa, de um espaço privado para outro. Você para, encontra o pessoal no bar e começa aquele papo. Novas relações são tecidas e entretecidas ali, né? Então isso é fantástico. Eu queria pegar um conceito da Jane Jacobs aí no livro, que eu acho muito interessante, que é muito presente na história brasileira, que é a da cidade radiosa, né? A cidade radiante, a cidade ultraplanejada. E Jacobs escreveu esse livro ali no miolo do século passado. 1961. Isso, 61. E antes dela, quase 3 décadas antes, 2 décadas antes, em 1933, Le Corbusier produziu a Carta de Atenas. O que era a Carta de Atenas? Era basicamente a ideia de que a cidade deveria ser planejada como se fosse um organismo. O setor comercial, o setor residencial, tudo muito organizado, tendo como modo de locomoção o automóvel. Aí da Brasília. Isso, é isso que eu ia comentar. E o Brasil, por que esse assunto é muito interessante no nosso sentido e para a democracia brasileira? O Brasil opta e, poxa, eu sou um cara que adora JK, Pampulha, foi prefeito, governador, depois aquela coisa, vira o presidente, 55, 60, e vamos construir Brasília. E Brasília, enquanto odisseia, enquanto arte, enquanto monumento, tem o seu valor, né? Ingressar no Palácio da Alvorada, no Congresso, tudo é muito lindo. E não quero ofender nenhum sujeito que mora em Brasília. Como ideia de cidade, ela é justamente tudo que a Jacobs não gostava. Ela não tem esquina, ela não tem surpresa. Mais do que isso, vamos pensar no miolo ali, na parte mais importante de Brasília, que é a Praça dos Três Poderes, né? Você tem, ao contrário do que existia no Rio de Janeiro, vamos lá, no Rio de Janeiro, a Suprema Corte estava na Avenida Rio Branco, a Câmara e o Senado estavam nas proximidades. E o Palácio no Catete. E o Palácio no Catete. E dá-lhe gente caminhando e circulando, e quer protestar, está na porta, e é junto com o comércio, é misturado. Então você tem uma capital numa cidade, que até hoje é o Rio de Janeiro. Ontem eu estava até com um cônsul do Reino Unido que mora lá no Rio. Não tem nada mais brasileiro do que o Rio, né? Aquilo ali é uma mistura de estilos, estilo colonial, uma inspiração na Paris do Barão de Haussmann, depois muito modernismo e por aí vai. Mas quando você transfere aquilo que existia no Rio de Janeiro para Brasília, você pasteuriza um pouco a vida política brasileira. No sentido em que na hora que você pensa na Praça dos Três Poderes, ninguém fica lá.
Ninguém vai na Praça dos Três Não é Poderes. uma sede da sociedade, né? É uma sede do Estado. Isso. É um modelo de representação estatal. Então, é o espaço como espaço estatal. Mas Brasília é mais cruel ainda quando se você analisa dessa forma, e é correta, isso mesmo, é uma praça que não pertence ao povo, pertence ao Estado. Mas é muito mais cruel, inclusive, porque projetada para. E é uma praça monumental, que é outro conceito. Exato, um eixo monumental. Ela é um eixo monumental, ela tem ali palácios, ela não tem árvore, ela não tem sombra, tem um ou outro banquinho, tem o monumento dos candangos, monumento ali, monumento lá, mas ninguém vai ali. Tem um turista que vez ou outra fica ali 5, 10 minutos, faz as fotos e vai. É totalmente diferente de, por exemplo, pegar uma praça aqui que eu adoro, a Plaza de Maio, em Buenos Aires. Em Buenos Aires, Praça Major, em Madrid, por exemplo. A praça em Madrid, ela é cercada... Vamos pegar uma outra assim, San Marco, em Veneza. É repleta de lojas, de gente indo para lá e para cá, que sentam, tomam uma e tal. Vamos pegar aqui em Belo Horizonte. Você tem a praça... Vamos pegar... Você não vai encontrar com essas características. Tem sim. Assim. Uma praça muito vívida, eu diria a Praça da Assembleia. Esses dias eu mostrei para o Augusto. Mesmo sendo uma praça ali na frente do prédio público, você tem muito brinquedo, muita barraquinha. No domingo, a Praça da Assembleia, a Praça Carlos Chagas, repleta de gente. Porque quando ela foi construída, por os arquitetos que consultaram a população o que eles queriam nessa praça. Então, eles encheram de equipamentos que levam as pessoas para lá. Já a Praça da Liberdade, que eu gosto muito, é muito bonita, ninguém senta ali para tomar uma. Ninguém, sabe, tem uma diferença, é isso que eu queria dizer. As cidades, a grande contraposição do Le Corbusier para Jane Jacobs é que a cidade ela tem que ter um quê de orgânico para ser viva. Exatamente. Aquilo que eu disse que talvez tenha sido para mim a maior de todas as lições do livro, que é essa questão orgânica. Nasce de maneira orgânica. É aquilo que é sugerido pela própria movimentação do povo que habita aquela cidade. E a essência do que a Jane Jacobs pontua é a calçada. Ou seja, a calçada. É o espaço muito fundamental que as pessoas circulam. Agora, nesse livro da Jane Jacobs que aparece a definição de capital social, com o sentido que nós hoje atribuímos ao conceito. Fazer um merchan seu, hein? Outro livro para a gente indicar aqui. Tem um capítulo grande sobre a Jane Jacobs aí nesse livro. Então, aparece o conceito de capital social. O que é o capital social para ela? São as redes que se formam de pessoas interessadas nos assuntos comuns daquela localidade onde elas estão. E ela descobre que a existência dessas redes é capaz de explicar por que determinadas cidades são vivas, florescentes, e outras parecem mortas, fenecendo, não é? É porque faz falta. Agora, a grande então, ela diz, este é o capital social, ela diz nesse livro, não é? Que nós vamos sortear hoje, ela diz, essas redes são o capital social que explicam a existência de uma entidade. Engraçado que ela usa entidade com E maiúsculo. Isso explica a existência de uma entidade que se forma quando essas redes começam a surgir pela interação das pessoas. Então, é um livro fantástico, não é? O livro é maravilhoso. Se você quer ganhar, 993169898, só precisa dizer assim, eu quero. 319931169898, o nosso WhatsApp, claro, você diga eu quero, e aí Eric Funes vai escolher o ganhador do livro Vida e Morte nas Grandes Cidades Americanas, de Jane Jacobs. Acabei de ler ontem e é maravilhoso. Cidades saudáveis, aquelas que têm melhores condições, elas geram indivíduos saudáveis, professor? Pois é. Eu queria contar hoje uma história aqui. Até fiz uma colinha. Pode pegá-la, sem problema. Os professores também colam, aí, ó. Não, é para saber os dados, não é? É a história de uma cidade na Pensilvânia chamada Roseto.
Roseto. Roseto era uma cidade americana, era uma cidade italiana. E aí, inicialmente, 15 pessoas saíram de lá e foram para essa região dos Estados Unidos. E essa cidade já gerou um grande interesse acadêmico há muitos anos atrás, porque começaram a surgir livros para tentar explicar um fenômeno que ninguém explicava lá em Roseto, que era o quê? As pessoas não tinham doenças cardiovasculares, pessoas com mais de 60 anos, e elas tinham 30% a 40% menos incidência de doenças, não é? E aí eles começaram a estudar isso, não é? Esse cara, Stuart Wolff, e um outro chamado John Brum, não é? E ele era médico. Então, conversando com o médico local falou, olha, eu estou percebendo aqui um movimento estranho, eu não consigo explicar. Muito bem. Para resumir a história, o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa longa para ver se era um fator genético, se era a alimentação, se era a localização geográfica, se era exercícios físicos. Qual era o fator? Qual era o fator ou conjunto de fatores que explicava isso lá em Roseto? E não era nenhum desses. Não era genético, porque tinha gente em outras localidades semelhantes que tinham saído da Itália. Da mesma região da Itália, com a mesma ascendência, provavelmente. Né? E aí, lá não acontecia isso que acontecia em Roseto, não é? Não era comida saudável, sem gordura, pelo contrário, não é? Bom, e aí, o que eles descobriram? Depois de muito tempo e muita observação, as pessoas de Roseto paravam para conversar na rua. Entenderam? Paravam. Estava andando, de repente parava. Combinava alguma coisa e ia na casa, uma das outras iam nas casas, fazer lá uma comida, um churrasco, juntava o pessoal. Ou seja, elas faziam redes de conversação, elas tinham um nível de interação muito alto e chegaram à conclusão que foi esse ambiente social configurado dessa maneira que explica o fenômeno que você perguntou. Da longevidade ou das cidades saudáveis que geram pessoas saudáveis. Exatamente. Porque talvez, quando você externa suas preocupações, você diminui as suas próprias tensões. Eu estou aqui fazendo só um exercício de relacionamento, de convívio. Todas as vezes em que você tem redes sustentáveis ao seu lado, você codivide as suas preocupações. E isso faz com que você, no seu próprio organismo, na anatomia do seu ser, você alivie as suas próprias tensões. Eu acho que o exercício que nos faz pensar muito sobre a necessidade dessas conversações é o fato da gente recordar o que foi a nossa vida durante a pandemia. Ou seja, estar trancafiado em casa, o que foi necessário, porque afinal de contas, né, havia um vírus se espalhando e não precisa recordar. Mas eu acho que até hoje, Augusto e Paulo, ainda não se mediu adequadamente qual foi o efeito que isso gerou em todos nós. Sobretudo, Paulo, em crianças que iniciaram as suas vidas sem a socialização, pelo menos aqui na rede de ensino em Belo Horizonte, eu já percebo um impacto significativo. As crianças que chegaram na escola depois, ou seja, elas passaram os seus primeiros anos ali fechadas, o primeiro ou o segundo ano, ou que interromperam muito cedo a convivência, têm uma dificuldade grande de convivência com outras crianças. Tem dificuldade de ensino, tem dificuldade de aprendizado. Eu sinto que, para os adultos, nós ainda estamos reaprendendo a conviver. Há pessoas que ainda estão reaprendendo a sair de casa e praticar o exercício, sair de casa e ir aleatoriamente no restaurante, porque o efeito do enclausurar é muito duro. E do mesmo jeito, em outros lugares no planeta, onde esse enclausurar é uma opção, é uma opção de modelo urbano, a degeneração mental
a questão das doenças, a depressão, a ansiedade, tudo isso conta e faz mal. Não, e é porque a doença não é do indivíduo só. As doenças, todas elas têm uma origem social. Sim. Não é? Quem estuda redes e saúde e medicina percebe essas coisas. Às vezes, a obesidade, por exemplo. Se você está numa rede em que várias pessoas em postos chaves dessa rede são obesas, a tendência de você ficar obeso é muito grande. E deu o contrário, basta ir no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir para o intervalo, nós vamos continuar essa conversa, trazendo uma informação que sai agora aqui pelo Twitter do canal de notícias americano NBC. O Hamas se mostra disposto a libertar todos os reféns civis se Israel parar de bombardear Gaza. É uma fonte do Hamas que também negociaria soldados israelenses cativos em troca de palestinos que são mantidos em prisões em Israel. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu sou o repórter Claro e vim para as ruas para ouvir das pessoas uma história sensacional que aconteceu na vida delas e que elas gostariam que acontecesse de novo. Um show, por exemplo, um show que eu queria ir voltar, né, a assistir foi o Rock in Rio 1, que eu tive o prazer de ir, vi todas as bandas que eu gostava, vi Queen, vi Iron Maiden, vi AC/DC, vi muita gente. Eu queria ver de novo esses shows, eu queria ver de novo, com certeza. As boas experiências a gente sempre quer que aconteçam de novo. Claro, multicampeã de novo no Speed Test, o Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro e faça seu multi. Exclusividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Confraternização. Sofisticação. Vista privilegiada. Suíte Master. Breeze Estoril. Agende sua visita ao decorado. Avenida Barão Homem de Melo, 2278 Estoril. Tem terra e lama pra criança brincar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. Tem água da chuva pra criança molhar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. De volta com Democratize, 16º episódio, segundo bloco. Você quer concorrer à oportunidade de ganhar um livro da Jane Jacobs, A Vida e a Morte das Grandes Cidades Americanas. No final do programa, você que mandar o WhatsApp para 993169898, só escrever "eu quero", não precisa escrever mais nada, "eu quero", um deles vai ganhar esse livro que é fascinante. E hoje nós estamos falando de democracias e cidades. O livro está aí,
esse livro é o que será sorteado. Augusto, você falava um pouco no final das doenças. Eu falava um pouco sobre essa relação entre a rede, as conexões e a vida saudável, as doenças. Que é quase que você falava no final, de uma maneira quase coletiva, né? O Poder das Conexões é um livro do Nicholas Christakis, que é da área de saúde, professor em Harvard. É um livro fantástico. Quer dizer, o título original é Connected, né? Eu acho que foi traduzido como O Poder das Conexões. E vale muito a pena ler, porque ele começa a mostrar isso. Quer dizer, tudo que a gente tem a tendência de examinar individualmente, você tem uma compreensão muito mais ampla se você examinar a rede, não é? Quem está a 1 grau de separação, 2 graus de separação, 3 graus de separação de você. Quase tudo que acontece na sua vida, Paulo, acontece dentro desses 3 graus. Que 3 graus são esses? Seus amigos, os amigos dos seus amigos e os amigos dos amigos dos seus amigos. Aí dentro está a pessoa com a qual você vai casar, provavelmente. Está a pessoa que comprou um carro que você imitou e gostou e vai comprar também. A carreira que você escolheu. Então, isso é fundamental para a gente entender uma outra dinâmica, porque para entender essa história toda, do que torna viva uma cidade, a gente tem que entender a rede e os fenômenos que acontecem na rede. Uhum. Gabriel, as imagens estão dispostas para Vossa Excelência, pode pedir. Vamos lá, vou tentar traduzir para nosso time na rádio, né? Então, olha só, tem uma imagem aí que mostra uma via muito larga, um grande estacionamento, um galpão, vários outros estacionamentos e galpões. Pode ser ali comércio, pode ser um conjunto de apartamentos, mas o que se destaca nessa cidade, para quem está vendo na rádio, que é o mesmo terreno e o mesmo tipo de quarteirão da que virá em seguida, é o seguinte: há um espaço enorme para os carros, não há facilidade de trânsito para pedestres e você não tem fachadas muito ativas, ou seja, você não tem vitrines, você não tem muitas portas, muitas janelas, e é visivelmente uma cidade planejada para que as pessoas entrem no carro e vão de um lugar a outro. Porque eu quero pontuar aqui de que eu considero, minha opinião, da cidade de Jane Jacobs, a cidade ideal que ela idealiza, a diferença dela para as cidades que morrem e para as cidades que vivem pode ser conceituada com 3 palavrinhas: gente na rua. As cidades que tem gente na rua, na calçada, transitando, Paulo, são cidades que florescem. Aí eu vou pedir para colocar outra imagem. Vocês vão perceber que é praticamente o mesmo desenho. Só que a avenida, que é muito larga, ela é completamente arborizada, ela não é tão voltada para os carros e ela tem calçadas muito largas. Os quarteirões, que antes eram grandes galpões, são todos segmentados com fachadas para a rua, seja grandes portas, grandes vitrines, grandes janelas. A ideia do quarteirão ela está muito bem definida, então a pessoa caminha percebendo que há uma divisão entre o que é o quarteirão, entre o que é a calçada e o que é a rua. Há muita profunda arborização e não há tanto espaço para os carros e mais espaço para as pessoas, para as árvores e para a interação. É o mesmo terreno. Então, assim, se você pegar a ilha de Manhattan, né, nos Estados Unidos, o espaço, que é onde a Jane Jacobs morou, e comparar a área da cidade, só Manhattan, em Nova York, com a mesma fatia de terra em Los Angeles, você vai ter uma quantidade de pessoas muito menor em Los Angeles. Porque a cidade de Los Angeles é uma cidade que se esparramou, se espalhou. Então, para você ir do centro a qualquer outra parte, você precisa pegar o seu carro, que está na sua garagem, uma freeway, porque, claro, para aumentar a qualidade do trânsito... Você faz vias maiores para aumentar a velocidade. O discurso vendido é que quanto mais faixas você tiver, mais o trânsito vai fluir, e não é o que acontece, mas, enfim, a pessoa vai comprar um pão, ela tem que tirar um pedaço de metal de casa, alimentado geralmente com combustível fóssil, e ir na padaria que fica 20 minutos distante da casa dela, sem trânsito. É o contrário de quem acorda em Manhattan, atravessa a esquina e compra um pão.
Atravessa a esquina e se ele tiver um pouco mais de observação, ele vai encontrar 3 ou 4 lugares onde ele pode comprar o pão. Não só isso, como vive muita gente no mesmo lugar, vai ter o pão árabe, o pão francês, a padaria disso, a padaria daquilo, e se ele quiser almoçar, vai ter restaurante de comida árabe, restaurante de comida portuguesa, porque a densidade gera o fervilhar de opções. O que não acontece se você tem algo muito espalhado. Segundo ponto é que quando você tem essa densidade, as pessoas na calçada vão se esbarrar. Elas vão encontrar aquilo que era inesperado. E mais, vai ter segurança, que é um dos grandes debates, né? Poxa, mas vocês estão falando isso, mas é perigoso. Por isso é que tem que ter a casa murada, com sistema de segurança, com vigilância, com muro e tal. Você aumenta muito mais a insegurança, Total. porque você tira as pessoas da rua, e aí quem é que você coloca na rua? Total. Aquele que quer. A batalha da Jacobs, sobretudo lá em Nova York, é porque o Robert Moses, que era um poderoso de planejamento urbano, ele muito inspirado com essa ideia de construir rodovias e conjuntos habitacionais, passou a adotar o seguinte modelo: olha, eu vou demolir uma vizinhança que tem vida nas ruas, todo mundo caminhando, fazer um conjunto habitacional. Qual que é a ideia do conjunto habitacional? Prédios altos, sem comércio embaixo, cercados, com portaria, com uma portaria, uma segurança, e a pessoa acessa aquilo e sai para ir para outra direção. Aí vem um outro problema, né? Você não tem o comércio na rua, em que você está ali na calçada dentro. Você tem o shopping center. A ideia de que todo o comércio está dentro também de uma caixa em que a pessoa vai e tal. Com segurança. Essa ausência de mistura entre a residência e o comércio, sobretudo o comércio no térreo e a residência para cima, no adensamento, mata uma cidade. Essa é a morte da cidade que a Jane Jacobs fala. A partir do momento que você não tem densidade. Então você pode pegar lugares aqui em Belo Horizonte, qualquer lugar do planeta, tem aquele fervilhar de gente na rua. Vai ter alguns elementos básicos: calçada larga, vitrine e mistura. Tem gente morando, tem gente trabalhando, tem gente comprando, tudo no mesmo lugar. Quando você particiona, a tendência é que a pessoa tem que ir para outro lugar, pegar um carro, não sei o quê. E aí, claro, para acomodar toda essa coisinha chamada carro, a cidade começa a tirar as pessoas de lá. Exatamente. Professor, falar sobre o conceito de zonas azuis. Zonas azuis foi uma tem até uma série da Netflix. Da Netflix. Exatamente. Boa recomendação. Como viver nas zonas azuis. Como viver 100 anos. Como viver 100 anos nas zonas azuis. Foi uma pesquisa que foi feita, uma investigação em algumas cidades, Okinawa, Loma Linda, nos Estados Unidos, na Itália também, na Grécia, etc. e tal, onde havia grande concentração de centenários, ou seja, pessoas que chegaram a 100 anos. Uhum. E aí, se eu não me engano, Dan Buettner, ele começou a investigar por quê. Por que nessas cidades, e aí isso foi chamado de zonas azuis, né? Por que nessas cidades, e aí ele resolveu, ou melhor, ele descobriu uma série de elementos que se repetiam em todos esses lugares, não é? Bom, as pessoas se mantendo ativas, independente da idade, as pessoas conversando, trabalhando juntas, não é? Elas compartilhando hábitos alimentares que acabaram se revelando saudáveis, e aí ele resolveu empacotar isso e fazer uma espécie de metodologia e começou a aplicar isso lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, por exemplo, onde tinha a igreja adventista, que prestava muita atenção nesses detalhes da alimentação, da saúde, etc. e tal. Mas o que me interessou mais nessa história das zonas azuis não foi a longevidade das pessoas, nem a fórmula que ele inventou para tentar reproduzir isso em outros lugares. Foi que ali estava uma coisa que talvez ele não tenha percebido, que são esses elementos que eu contei ainda há pouco de Rosetta, não é? Quer dizer, como é que eu facilito que as pessoas interajam no seu dia a dia,
que elas combinem coisas e façam coisas juntas, que elas compartilhem alimentos e o ato as refeições e o preparo de alimentos, não é? Em suma, que elas tomem iniciativas comunitárias. Então, o que eu percebi foi o seguinte, para quem quer experimentar a democracia como modo de vida, esses elementos são fundamentais. Não é? Quer dizer, a democracia como modo de vida, ela tem uma natureza comunitária. Quando eu falo comunitária, eu não estou falando daquela velha comunidade de herança e necessariamente a comunidade de vizinhança. Uma comunidade natural. Não, pois é, mas eu estou falando da comunidade de prática, de aprendizagem, do que é de comum, projeto. do senso comum. Né? Quer dizer, eu me junto com você e com o Gabriel aqui e a gente... Vamos criar um projeto? Vamos. O quê? Sei lá, o programa Democratize. Não é? E aí a gente cria o programa Democratize. Né? Quer dizer, nós agimos em comunidade, numa comunidade de projeto para fazer isso. E continuamos nessa comunidade de projetos na medida em que nós estamos alimentando semanalmente esse programa Democratize. E veja que as pessoas participam desse alimentar semanal. Eric Funes está me avisando aqui que tem uma série de pessoas com Eu Quero, portanto ficaram sensibilizadas com o livro. O Fernando de Matozinhos diz o seguinte: viajei para o Nordeste e Norte várias vezes e em cidades pequenas percebi que pessoas ficavam batendo papo, vizinhos, ao entardecer e anoitecer, dando gargalhadas. Bacana. Isso é maravilhoso. Ele falou, acho que foi isso que o professor quis dizer, o professor Augusto de Franco. Ele fala aqui. O nosso querido Daniel Rezende, de Pará de Minas, nossa audiência está aí, Matozinhos, Pará de Minas. A gente sabe que fora, inclusive do Brasil, já tem gente nos seguindo no YouTube, tem registros de participação de pessoas no Democratize, como ouvintes, como espectadores, fora do Brasil. Mas o Daniel Rezende, lá de Pará de Minas, diz: obrigado pelo espaço que vocês proporcionam para a comunidade e por inspirar pessoas como eu para que me envolva mais na discussão sobre questões urbanas. E aí diz: espero que eu seja o ganhador do livro, vamos ver ao final. E a Silvia, pelo YouTube, fala: lembrei-me do livro A Cidade Antiga de Futzel de Coulanges, que fala das cidades, das sociedades gregas e romanas, começando pelo indivíduo, família, religião, leis e organização da sociedade. Participações aqui no nosso Democratize, nos inspirando para esse papo. Bacana. As zonas azuis, elas podem ser estimuladas? Há processos políticos para a estimulação da zona azul? Esse pessoal que fez essa série do Netflix, o Gutner, ele acha que sim, ele está tentando fazer isso e criou lá uma metodologia. O que faz com os velhos? Então tem uma série com os idosos, tem uma série de sugestões. Como é que você pode usar experiências legais de comunidades distantes e trazer para a sua comunidade? Em suma, aí abriu um leque de muitas possibilidades. Mas eu creio que o fundamental de tudo isso não é a fórmula. Olha, vamos ter esse tipo de alimentação, olha, vamos ter esse tipo de comportamento em termos de vida saudável, esporte, prática de... Não, o fundamental aí é a interação. Aquilo que o Gabriel dizia há pouco da densidade, aumenta o número de moléculas, aí aumenta a temperatura, vamos dizer assim, da interação, não é? Então, eu acho que isso é o fundamental. Pequenas vilas, distritos, podem também propor a criação de redes. Nós temos hoje, por exemplo, vamos lembrar, cidades médias e até pequenas no entorno da nossa região, no cinturão metropolitano, que tem, por exemplo, de Moeda, de Belo Vale, de Itatiaia-Sul, onde eu tenho lá uma relação muito profunda, que tem pequenos distritos onde ali você tem comunidades. Eles também conseguem fazer esse fervilhar? É praticável isso? Claro. Na verdade, mesmo se você estiver numa grande cidade, o seu ambiente mais próximo vai ser o ambiente do bairro. Aquilo tem uma certa escala humana. O problema é estar aberto ao que está fora dali. Então, o grande perigo da comunidade, qual é? Sobretudo da comunidade de vizinhança, é ela se fechar. Sim. Aí a água parada apodrece.
não é? Então, a água nova tem que estar entrando, a corrente tem que estar fluindo. Então, o importante é você não ter um localismo fechado, e sim um localismo cosmopolita, não é? Você está muito tramado por dentro e muito ligado para fora. Aberto para o que vem de fora. Basta a gente perceber Exatamente. quando é que isso aconteceu e quando é que as cidades elas começam a florescer. Pensando assim no nosso mundo ocidental, do continente europeu, ou seja, as cidades morrem, né? Roma cai. É sempre um exercício muito interessante tentar entender assim, como é que Roma, que foi uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, foi a primeira cidade no planeta a ter mais de 1 milhão de pessoas. Esse número só vai ser alcançado depois por Londres, né? Já no século XVII, XVIII, me falha agora, mas só depois de 2 milênios praticamente, né? Quase um milênio e meio que vai ter. Como é que Roma cai, Augusto? Ou seja, como é que Roma cai, Paulo? Você tem o que ele falou, um colapso civilizatório. E quando Roma cai, invasões bárbaras e tudo mais, você tem aquele medo do conviver, o medo do diferente, e as pessoas se encastelam. Aí aconteceu uma coisa horrível. Entre a queda de Roma, século V ao século VIII, e a ascensão de Carlos Magno, você teve uma idade das trevas na Europa. Foram 3 séculos de trevas, porque as cidades, tal como o Gabriel estava contando, desaparecem. E com ela desaparece também o hábito da leitura, as bibliotecas, desaparece tudo. Sabe o que eu acabei de pensar? No nosso próximo episódio, a gente pode ter o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. É bacana. Fabuloso. E mostrar qual que é o risco que a gente corre. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que... vou ser catastrófico aqui. Escalou Israel, não sei o quê, de repente nós estamos numa guerra mundial. Okay? Terceira Guerra Mundial. De repente a gente que está aqui muito tranquilo gravando vê que isso chegou aqui no Brasil, entendeu? E tem que ir, igual foi a Segunda Guerra Mundial. E o resultado é pior ainda, ou seja, as cidades são destruídas, as fontes de alimentação são destruídas e os poucos humanos que sobram precisam se reorganizar. E ainda assim eles estão em guerra, ou seja, ainda tem gente que não se entende. Qual é o primeiro... É quase aquele Mad Max, né? Qual que é a distopia que passa a acontecer? Primeiro, se o mundo entra nesse grau de destruição, eu conecto aqui no meu celular e não tenho acesso à internet, né? Os livros são destruídos, o conhecimento é destruído, todo o depositário de conhecimento é destruído, a não ser por pequenas ilhas que guardam esse material. Aí nós temos que lembrar de uma narrativa, de um livro do Thomas Carlyle, como os irlandeses salvaram a civilização. Porque você me falou isso. Durante esse período do obscurantismo na Europa, da Idade das Trevas, entre o século a queda de Roma e antes do início do Carlos Magno, do Sacro Império Romano, algumas pessoas foram para uma região distante, eram os monges, né? Irlandeses foram lá, porque a Irlanda era considerada distante, um lugar chuvoso, um lugar... E eles se puseram a copiar tudo aquilo para não perder. Então, boa parte da literatura da Grécia, de Roma e tal, e do mundo oriental, foi salvo graças aos monges irlandeses que durante esse período de trevas salvaram. E aí o que eu ia pontuar, ou seja... você vai para o intervalo? Vou para o intervalo. Então vai. Você vai pontuar depois do intervalo. Claro. Vai ter espaço para você fazer. Óbvio. Vai ter espaço para a gente atender o Gilbert do Gilbert bairro Itapuã. Ele está sempre aqui do Itapuã. Já é nosso habitual frequentador do programa. Nós vamos atendê-lo. E, professor Augusto de Franca, eu acho que, além de transcrever toda a sabedoria antiga que fizeram os monges irlandeses, eles fizeram sorvendo grandes goles de cerveja. A gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco do Democratize. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna.
A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. 9 anos. São mais de 5 décadas dedicadas à reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física e em vulnerabilidade social. Um tratamento de excelência oferecido totalmente de graça. Para manter o seu legado de reabilitar e transformar vidas, a AMR precisa do seu apoio. Acesse nosso site www.amr.org.br no link Quero Ajudar ou ligue para 31 3304 1317 e saiba como fazer a sua doação. Seja um presente para a AMR e garanta um futuro de oportunidades para centenas de crianças e adolescentes. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, para a família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens. Toda criança tem o direito de expressar sua raiva e frustração quando algo não sai do jeito que ela gostaria. E normalmente ela faz isso pelo grito, pelo choro e pela agressão corporal. E é nosso dever ajudá-la em seu processo de autorregulação, nomeando e validando o que ela sentiu, mas corrigindo com firmeza e respeito o que for preciso. E o que a gente faz? Filho, eu entendi, você está sentindo raiva, tudo bem você sentir isso. Mas aqui em casa a gente não resolve nada batendo. Vamos precisar resolver isso juntos. Aqui é Cecília Antipoff e se você quer entender um pouco mais sobre a comunicação por trás dos comportamentos de uma criança, acesse a minha coluna no site 98live.com.br. Voltamos, terceiro bloco do episódio 16 do Democratize. O Democratize vai ao ar toda terça-feira, às 9 da noite, nos canais de vídeo da Rede 98 e às 10 da noite, logo depois da Voz do Brasil, na 98 FM, 98,3 FM. Se você estiver nos ouvindo agora, depois das 10 da noite, um exercício de futurologia, a gente te avisa que é uma reprise e qualquer coisa que você quiser novamente assisti-lo, basta ir no nosso YouTube. Lá você vai assistir os episódios todos do nosso Democratize. Vamos para o Joubert ou você quer concluir o seu raciocínio? Eu só ia concluir que quando as cidades morrem, elas se encastelam, né, num resumo assim, ou seja, na Idade Média eram burgos, eram ambientes protegidos, o que está de fora é meu inimigo, aquelas cenas, né, de que está numa trilha e alguém pode atacar a qualquer momento, o que está lá fora é perigoso. E quando você tem ali no século XV, XVI, as grandes rotas comerciais, ou seja, a Liga Hanseática, no Mar do Norte ali, Hamburgo e outras tantas, as cidades italianas como Veneza, Florença, o muro perde o sentido. E o comércio, a troca, acaba sendo um indutor muito poderoso do renascimento das cidades. O comércio é o indutor, né, do fomento, da informação. Sim, é fundamental. Eu até faço referência... Eu falei isso esse dia no evento da Câmara de Dirigentes Lojistas, da CDL. Porque a CDL tem eles têm um lema, se o comércio vai bem, a cidade vai bem. É a pura verdade. E tem um espaço que conta a história de Belo Horizonte com uma visão do comércio. É interessante isso. E veja que a democracia nasceu numa praça do mercado. De mercado, troca e tal. Então é isso. Então assim, você tem essa fase do florescimento das cidades pelo comércio. Aí em seguida, no século XVII, XVIII, você vai ter a Revolução Industrial, fazendo a cidade dar um salto,
você passa a ter ferrovia, metrô, arranha-céus, e isso tem um lado positivo. O lado negativo é que você começa a ter poluição, descuido, um adensamento sem controle, aí você passa a ter a questão da criminalidade, da doença, né, o caso clássico da cólera em Londres, e houve cidades que souberam perpassar esses desafios, continuando se adensando, e houve as cidades, e eu sinto que o Brasil ainda está nessa fase, que vive um problema da era industrial das cidades, que passa a ver como solução não o consertar dessa cidade que floresceu, mas o regresso aquilo que à era fase anterior. Ou é. seja, olha, tem crime, tem poluição. Ao invés de eu corrigir isso daqui, como várias cidades o fazem, cidades que já se estragaram completamente, inclusive no Sudeste Asiático, como Seul, né, como Tóquio. As cidades asiáticas estão, inclusive, na ponta de linha da evolução. Nova York mesmo, né? Nova York. Porque atingiram o grau de degradação profundo. Tamanho que souberam. Ou você refaz ou você acaba. E ao invés disso, no Brasil, e eu acho que pouca gente fala disso, a solução que as pessoas encontram não é requalificar as cidades, é voltar à Idade Média. É construir burgos ou na lateral ou urbanos, ou bem no centro, ou seja, você mura, encastela e isola. Isso não conserta nenhuma cidade, só piora. Vamos lá, não democratiza, né? E não democratiza. A participação do Newton, fã do programa, temas extremamente relevantes, e o Gilbert do Itapuã, que começa dizendo, parabéns pelo episódio número 16, se pensarmos que a democracia é um remédio contra as autocracias, esse nosso programa semanal são pílulas que reforçam o sistema democrático, diz o Gilbert, mas faz uma pergunta. E a pergunta do Gilbert vai agora. Pensando que as cidades são fatores que ajudam a criar um sistema democrático, esse fator seria apenas uma característica do Ocidente, tendo em vista que no Oriente, desde a antiga Pérsia até os confins da China, no Japão, esse fator não se manifestou como se manifesta no Ocidente. Essa é uma investigação, quer dizer, existem culturas, vamos dizer assim, ligadas à tradição patriarcal, que são mais avessas ao fluir democrático, não é? É difícil falar isso, porque quando você fala, vão dizer que você está sendo preconceituoso com essa... o Oriente, né? Com o Oriente. Ou se falar que... Né? O próprio Maturana, o Humberto Maturana, que foi um dos caras que investigou também o nascimento da democracia, né? Ele falou, olha, existem culturas que primeiro precisam mudar a maneira de tratar para poder depois assimilar a democracia, como a cultura do Islã, por exemplo, ela é muito fechada, porque não é que ela não tenha o conceito de liberdade de opinião, é que ela não tem o conceito de opinião. É isso aí. É porque só uma dominante, acabou. O que é opinião? Não, só existe o saber, saber do sacerdote, o saber do sheik, o saber do... Então, opinião, isso não vale nada, né? E se você não tiver o conceito de opinião, você não pode nem ter o conceito de liberdade de opinião e, consequentemente, não tem democracia. Uma dica pro Gilbert, o livro Cidade para as Pessoas, do Jangal, que é um clássico também muito importante do urbanismo, e para ele... Pode dar um Google aí, eu vou divulgar um site aqui, fazer um merchan, que é um site, para mim, o melhor site de urbanismo do Brasil, que é o Caos Planejado. O Caos Planejado. De um querido chamado Anthony Ling. Caos Planejado. E também pode seguir o Raul Justilores no Twitter e no Instagram. Raul esteve conosco que é um aqui. Cara brilhante. E também o Washington Fajardo, que foi secretário de Planejamento do Rio de Janeiro, Planejamento Urbano. Mas para conhecer 3 cidades no Oriente, Gilbert, que eu acho que são modelos democráticos e que dão banho no Brasil. Há muita gente vivendo junto, não tem jeito. Vai ter problema, vai ter trânsito, vai ter confusão. Muito prazer, Tóquio. Cidade mais populosa do planeta, não engarrafa como Belo Horizonte. Não tem criminalidade como no Rio de Janeiro. Por quê? Qual que é a construção ali democrática que se faz de Tóquio e das cidades japonesas? E o Japão é uma democracia liberal. Democracia liberal e uma ilhota, né? Sim. Vamos lembrar aqui, né? Sim. Uma ilhota. Então, assim, Tóquio,
é magnífico para entender a democracia e cidade. Além de Tóquio, eu acho que tem um caso exemplar de Hong Kong, que viveu uma invasão, né? Ou seja, era praticamente uma cidade-estado ali, que conseguiu criar uma democracia local. Hong Kong tem um dos modelos de mobilidade. Você veja que o trânsito sempre é um belo exemplo de uma cidade que funciona, uma cidade democrática. Por quê? Porque a mobilidade, para dar certo, parte do pressuposto que cada um vai ter que abrir mão um pouco do seu individual para que tudo possa fluir coletivamente. Se todo mundo quiser usar o carro, não vai funcionar. É claro. Né? E agora, Hong Kong, infelizmente, a China capturou. Capsulou lá. Capturou. E a terceira cidade que eu ia dar de exemplo é Seul, na Coreia do Sul, porque a Coreia, né, dividida... É outra democracia liberal. Super liberal. E você tem ao lado o exemplo mais clássico de autocracia fechada. De uma ditadura É triste falar isso, mas a verdade é que a Coreia dividida, ela serviu de cobaia. De luz para esse tema. De mostrar o seguinte, olha, vamos pegar um território do lado do outro, aqui vai ser democracia, e aqui vai ser liberal, e aqui vai ser um regime fechado. Vamos ver o que dá. Na hora que e é triste que é isso mesmo que aconteceu. Na hora que você compara a Seul com Pyongyang, visualmente já é... Sim, absolutamente diferente. E se for de noite, é mais interessante ainda, porque uma vai estar clara e a outra vai estar escura, apagada completamente. Então são 3 cidades... E a vida, o ritmo, a energia da cidade é completamente diferente. São 3 cidades que eu recomendo para ele, para entender muito democracia, e são Japão, Coreia do Sul, e a antiga Hong Kong, belos exemplos de democracia. As 3 Fênix, né? Porque as 3 ressurgiram das cinzas. Super. Bom, bora que é a reta final, e porque é reta final a gente tem que falar de 2 questões. Nós temos 4 minutos para terminar. Primeiro, eu queria falar sobre a série da Netflix, Como Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. As pessoas estão perguntando, está disponível, são apenas 4 episódios. São só 4 episódios. Rapidinho de ver. O Dan Buettner, que é o jornalista quem faz essa apresentação, e aí ele passa por Okinawa, pela Sardenha, pela Costa Rica. Costa Rica, uma cidade na Costa Rica, Loma Linda. Grécia. Vai uma cidade na Grécia também. Isso. É interessante. Icária. Então é interessantíssimo você dar uma percebida em mais essa nossa indicação para a gente poder fomentar essa discussão. Essa discussão é longa. Vamos semana que vem no Nome da Rosa, do Humberto Eco? Nome da Rosa, do Humberto Eco. Um dos meus livros fascinantes. Vamos falar de democracia e conhecimento. Democracia eu acho assim, o quanto o conhecimento pode ser libertador e democrático. Acho que é legal isso. E quanto ele pode ser autoritário. Eu acho que o Nome da Rosa é tão presente nos dias de hoje, sobretudo porque a internet, você tem uma abundância de informação. Se eu quiser aqui ler agora, quero ler tal livro. Tem uns tão livros, tem uns para comprar, mas assim, a informação está ali. Eu dou um Google e tal. E as pessoas não estão fazendo isso. Pelo contrário, a internet ela está enclausurando, né? E eu gosto muito do Nome da Rosa porque, já dando pista aí, né? O deter o conhecimento, não deixar o conhecimento fluir livremente, é um risco para a democracia. E as autocracias todas fazem isso, né? Lembrar que na internet também você pode ter monges que estão se envenenando. Como no Nome da Rosa. Não podemos contar o final do livro. Não podemos contar o final do livro. Quem ganhou? Bom, quem ganhou? Deixa eu ver quem ganhou aqui. Atenção, Eric Funes, é você. Chama na tela, põe na tela quem ganhou. Quem ganhou vai conversar conosco, que é Silvia Dani, telefone final 7385. Isso aí. Então, ela que ganhou o livro Como a Vida e a Morte nas Grandes Cidades Americanas, de Jane Jacobs. Temos aqui um finalzinho de conversa ainda. Temos mais 1 minuto para a gente continuar a conversa. Eu até fui breve, porque achei que a gente ia crescer um pouco mais nessas informações, mas aí para a gente finalizar, nós lembramos aqui, durante essa nossa conversa, do livro do Thomas Carlyle. Isso é bom. Como os irlandeses salvaram. Eu não li esse. Você me comentou, eu sabia da história e tal, mas eu mandei para você. Eu não cheguei a ler. Uma versão em PDF. Posso mandar para você, Paulo? Manda pra Como gente. Os irlandeses salvaram a civilização. Isso. Que é o fato dos monges terem se trancado e transcrito o conhecimento que estava indo embora. Ninguém mais sabia. É uma coisa meio assim, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho? Não. É o quê? Eles entenderam
que a cultura tinha sido destruída e Alguém precisava resgatar. Precisava salvar. O que restou. O que restou e reescrito, E né? que restou para nós, que É. hoje a gente tem graças a eles muito. Não é à muito. toa que nesses filmes de ficção em que o mundo está para acabar, Sempre tem alguém tem ali que está pegando a Mona Lisa, está tentando preservar um quê de conhecimento, porque não adiantaria só salvar nós próprios. Né? Exatamente. Para o próximo programa, nós vamos falar da importância de entendermos o conhecimento e a democracia, o quanto está ligada, quanto estão ligados esses temas, conhecimento e democracia. Vamos falar no próximo programa, na próxima terça-feira. Eu não estarei aqui, Não? Eu estarei na próxima terça-feira em Brasília, essa cidade tão pouco democrática e tão mal desenhada. Estarei lá em Brasília, mas... Fazendo o quê, Paulo Leite? Ora, esse é um compromisso Porque você vai nos abandonar aqui. O que nós vamos fazer sem você? Quem eu vai apresentar? voltarei. O Lucas Raj vai estar no meu lugar. Ah, legal. E eu voltarei na outra terça-feira. O Lucas Raj vai me substituir na próxima terça-feira. Tá bom. E eu volto na outra terça-feira com o Democratismo. Pô, mas não, mas à distância, vou acompanhar essa discussão do tema que me interessa muito, conhecimento e democracia. Quem quiser adiantar, pode assistir o filme. Tem um bom filme do Nome da Rosa. Ah, sim. Bom filme. Com aquele ator premiado. Dos poucos filmes em que... Com Sean Connery. Com Sean Connery. Exatamente. Dos poucos filmes... que não ficam muito para trás em relação ao livro. Exatamente. É excelente o filme. Dos poucos filmes que não ficam para trás com relação ao livro. Altamente. E quando perguntado porque ele chamava, porque o cavalo chamava Brunello, é porque a descrição de um belo cavalo só poderia ser um Brunello. Estamos de volta na terça-feira que vem, às 9 da noite, nos canais de vídeo da Rede 98 e às 10 na 98 FM. Um grande abraço, ótima semana e até terça que vem. Vai por mim, pode ser necessário ter superpoder e amigo imaginário. Vai por mim, pode ser necessário ter superpoder e amigo imaginário.